Esta semana foi notícia que na Hungria as pessoas intersexuais e transgênero deixam de poder alterar o seu sexo nos documentos oficiais. A Amnistia Internacional de Portugal classificou isto como um regresso à Idade das Trevas e um atropelo aos direitos das pessoas transgênero e intersexuais. Se por voltar à Idade das Trevas entendem a imposição da opinião de alguns, a opinião que alguns têm, sem base científica, sem base lógica, sobre o resto das pessoas, sob pena de punição, de castigo, eu concordo que caminhamos para aí. Não na Hungria, não que defenda minimamente o governo húngaro, terá as suas atitudes menos ou nada democráticas, mas eu estou a analisar apenas esta situação do reconhecimento das pessoas transgênero e intersexuais de poder mudar o seu sexo. Eu entendo que o que se passa noutros países, e podemos caminhar para lá até em Portugal, é de facto uma idade das trevas, em que a opinião de alguns, sem base em ciência, sem base em qualquer lógica, impõem a sua vontade sobre outros, sob pena de punição. Eu não estou a inventar aqui coisas, basta olhar para o que se passa noutros países. Eu costumo dizer que nós temos uma máquina do tempo e para nós sabermos o que é que pode vir a acontecer em Portugal em pouco tempo, basta ver o que acontece no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, noutros países mais avançados. E quando eu digo avançados, é num avançado estado de decomposição moral e espiritual, porque há casos, por exemplo, de professores que são despedidos pelo simples facto de não aceitarem tratar um aluno, que sempre viram como aluno, e que de um ano para o outro decide ou sente que é uma menina, e ele é obrigado pela própria escola a tratá-lo pelo pronome da preferência da pessoa. E há casos até de pessoas que, e em inglês é mais fácil de fazer, que optam por tentar tratar a pessoa com género neutro, pronomes neutros, por exemplo, estudante em vez de aluno. E em inglês é muito mais fácil do que em português. Em português é uma língua muito mais carregada de género do que o inglês. E há pessoas que são despedidos porque se recusam a violar a sua consciência bíblica, a sua consciência de conhecimento da biologia, e se recusam a pôr isso em causa só para satisfazer um desejo, uma opinião, um sentimento da outra pessoa. Claro, ou seja, isto vai muito para além de o que é que isto tem a ver contigo? Porque tanta fixação nesta questão? É que o que acontece é que isto já há muito tempo passou da mera tolerância para com o outro. Eu, claro, sou apologista de deixar as pessoas viver da forma que quiserem, desde que não prejudique outros. O problema é que esta questão já prejudicou outros, porque está um certo efeito de contágio. Porque de um momento para outro nós começamos a assistir a um crescimento bastante grande de pessoas que se identificam como transgênero. Que nasceram rapazes e se acham raparigas, ou vice-versa. Isto é uma questão de moda. E há muitas pessoas que mudaram de opinião, que mudaram até cirurgicamente de sexo, e aí há a diferença entre transexual e transgênero. Transgênero é alguém que não fez operação para supostamente mudar de sexo, mas há muitas pessoas que se arrependem. Basta escrever no Google Sex Change Regret, ou seja, arrependimento de mudança de sexo, e vão ver imensos casos de pessoas que viram as suas vidas completamente destruídas, indo atrás de algo que não se realiza. Porque vão na tentativa de mudar o seu corpo, quando o que precisam é de mudar a sua mente. Mudar a forma como abordam esta situação, que certamente é dramática em muitos casos, que muitas pessoas vivem. Ou seja, isto vai muito além
Isto não é preconceito, não é... Eu costumo dizer que não é preconceito, é um pós-conceito. Ou seja, eu conheço as coisas e por isso tenho uma opinião sobre elas. Porque as pessoas gostam muito de rotular de preconceituoso. Tu não aceitas porque és preconceituoso. Não. Eu conheço as coisas. Eu analiso as coisas. Analiso o assunto. E tenho uma opinião. Portanto, não sou preconceituoso. Quanto muito podem chamar pós-conceituoso. Ou seja, depois dos conceitos, eu tenho esta opinião. Espero ter sido claro. É que voltar à Idade das Trevas porquê? Diga uma coisa. Que descoberta científica houve nos últimos 10 anos para passarmos desta frase? As mulheres não têm pénis. Há 10 anos isto era impensável alguém dizer uma coisa destas, de tão óbvio que é. As mulheres não têm pénis. Hoje em dia, alguém dizer isto arrisca-se a ser ou despedido, ou preso, ou rotulado de transfóbico, do que quer que seja. Que descoberta científica houve que leve a que isto agora seja aceite? De uma forma tão universal. Porque as pessoas não analisam as coisas. Não querem ficar para trás, não querem ser rotulados de retrógrados, não querem ser rotulados de medievais, e, portanto, vão na onda. Mas só quem tem convicções firmes, só quem tem convicções bíblicas é que consegue nadar contra a corrente. Na corrente vai toda a gente. Os peixes mortos vão todos na corrente. Só os peixes vivos é que conseguem, aqueles que querem, nadar contra a corrente. E é isso que eu procuro fazer. Procuro nadar contra a corrente porque eu tenho convicções baseadas em algo que nunca mudou. Se quiserem dizer estas convicções são medievais, ok. Mais do que medievais. São do primeiro século. Eu procuro reger a minha vida por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus ficou completa no primeiro século. Portanto, as minhas convicções têm 1900 e muitos anos. E se nós lermos, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, é um relato bastante próximo daquilo que nós vemos hoje. Das pessoas que não quiseram ter conhecimento de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira e agora vivem a sua vida à sua maneira. Rejeitando Deus. Fazendo-se deuses das suas próprias vidas. E estas coisas não começaram logo, diretamente, com... as pessoas agora são do sexo que quiserem. O sexo não determina... O sexo de nascença não determina a orientação sexual, não determina o género da pessoa. A pessoa pode ser do género que quiser. Isto não começou por aqui, começou muito, muito antes. Começou ainda antes da questão da homossexualidade. As pessoas homossexuais tinham relações estáveis e queriam ter algum enquadramento legal quanto a isso. Ok? Uniões de facto. Não perturba ninguém, não mexe contigo. Então, uniões de facto. Depois veio o casamento, que mudou por completo a definição de casamento, que sempre foi a relação entre um homem e uma mulher. E quando nós tiramos estas barreiras, a seguir já pode ser entre vários homens, entre várias mulheres, e por que não entre homens e animais. E atenção, já uma união entre homem e mulher para toda a vida também já tinha ido ao ar. Portanto, isto não começou, como alguém dizia, isto não começou com o casamento homossexual, começou muito antes. Depois do casamento homossexual veio com a adoção, ou seja, uma pessoa podia perfilhar o filho do seu companheiro, em união de facto, ou legalmente casado. Depois veio a adoção. Agora também já caminhamos, pelo menos aqui em Portugal, onde, pelos vistos, não estamos na Idade das Trevas, segundo alguns, segundo a Amnistia Internacional, não estamos na Idade das Trevas. Já temos a possibilidade de pessoas, bem cedo, ainda antes de terem maiores de idade, poderem mudar o seu género nos documentos oficiais. E atenção, isto da disforia de género, algumas pessoas dizem, não é nada de disforia de género, isto é, a pessoa já nasce assim. Isto é algo que muitas vezes passa com a idade. Quando as pessoas chegam à idade adulta, muitas vezes estas questões são ultrapassadas. Mas isto é algo que não explicam às pessoas. É que é muito mais fácil apresentar uma solução fácil, dizer, ok, pega lá hormonas, pega lá, nós permitimos-te uma cirurgia para mudar de sexo. É muito mais fácil isso do que tentar compreender o que é que se passa com a pessoa. Perceber o problema de fundo. E, infelizmente, o mundo está cheio de soluções fáceis, que não resolvem o problema. São
soluções rápidas e fáceis que apenas agravam o problema. É como a questão do aborto. Em vez de tentar ajudar aquela pessoa, dizer, nós estamos aqui para te ajudar, realmente estás numa situação difícil, uma gravidez na adolescência pode marcar a tua vida para sempre, mas nós estamos aqui para te ajudar, para apoiar e até financiar a tua gravidez e a tua... Ou seja, ajudar verdadeiramente. Não, pega lá uma solução fácil, aborta, está o problema resolvido. Isso não resolve o problema. Também aqui nesta questão não resolve o problema. Então nós chegamos agora ao ponto em que as pessoas podem legalmente mudar de sexo e depois o que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, e eu estou preocupado com isso, é que pessoas possam ser perseguidas por não aceitar. Ou seja, a tal idade das trevas, em que as pessoas estão perseguidas por causa das suas opiniões. Atenção, se alguém maltrata um homossexual, ou um transexual, ou outra pessoa qualquer, não tem a minha aprovação. Eu estou com toda a gente que condena. Agora, se querem incluir na discriminação, na intolerância, o simples facto de eu dizer, olha, eu não acho boa ideia, não concordo que pessoas do mesmo sexo casem. Porque não casa verdadeiramente. Quando nós falamos em casar, é algo que casa verdadeiramente, fisicamente. E não casa neste caso. Não é preciso explicar muito mais. Não sou favorável ao casamento. O casamento, para mim, e do ponto de vista bíblico, é a união entre um homem e uma mulher. Desde o início. E o casamento entre um homem e uma mulher. Eu também sou de opinião, também devido ao entendimento que eu tenho da Bíblia, que no início Deus os fez macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Claro, pode dizer, mas há pessoas que nascem hermafroditas ou intersexo, mas isso são anomalias, devido ao pecado. Tal como se pedirem para definir uma pessoa quanto aos dedos de uma mão. O ser humano quanto aos dedos de uma mão. O que é que nós dizemos? Dizemos que um ser humano tem 5 dedos em cada mão. Mas claro que há exceções. Há exceções, mas quando isso não acontece, é porque algo correu mal. São anomalias. Tal como não é normal uma pessoa nascer com mais dedos, ou menos dedos, ou ter apenas um rim, ou ter apenas um pulmão. Não é normal. Quando isso acontece, é porque algo está mal. E quando alguém nasce, de facto, com ambiguidades genitais ou outro tipo de situação, são anomalias. Mas o normal é macho e fêmea. Agora, pegam numa percentagem ínfima de pessoas que de facto sofrem dessa condição e querem generalizar. Ou seja, as pessoas intersexo que existem são usadas como peões nesta batalha de progressivismo, de ir mais longe, de direitos dos transexuais, das pessoas que não se identificam com o sexo com o qual nasceram. E isto vai caminhar, mais cedo ou mais tarde, para pessoas como eu serem perseguidas, serem despedidas. Eu digo às vezes até na escola, meio a brincar, meio a sério, eu vou acabar preso ou despedido. Porque eu não vou para além, ou seja, eu não vou ser desnecessariamente desagradável com alguém só porque me apetece. Olha, vou dizer aquilo, vou chegar à beira de uma pessoa que sei que é homossexual ou que é transexual e vou ter com ela e vou dizer, olha, isto está tudo errado. Não, mas se surgir a situação e se eu for obrigado a tratar uma pessoa que eu sei que é homem, que sempre conheci como homem, por mulher, eu não vou aceitar. E depois, se há alguém que acha que eu devo ser penalizado, devo ser punido, devo ser preso ou devo ser humilhado, essa pessoa é que é intolerante. Essa pessoa é que não sabe respeitar a opinião do outro. Tenham lá paciência. Eu tenho uma opinião e respeito a opinião dos outros. Não concordo. E não acho que ninguém deva ser punido por causa disso. Agora acontece que há pessoas que se acham muito tolerantes e que acham muito bem que pessoas, como um caso típico, que já tem acontecido muitas vezes, e aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, de um dono de uma pastelaria que é cristão e que não aceita fazer
bolos para supostos casamentos de homossexuais, meteram-lhe um processo em cima, aquilo foi até ao Supremo Tribunal Americano, e pessoas muito tolerantes dizem, é bem feito, ninguém mandou ser estúpido. Mas o que é engraçado é que nenhum destes pares de homossexuais vai, por exemplo, a pastelarias de muçulmanos, que há muitas. E houve até já quem experimentasse filmar só para ver a reação em pastelarias de muçulmanos, e eles também não aceitam fazer, mas só vão aos coitados dos cristãos. Os cristãos é que são intolerantes. E realmente é engraçado ver que há tanta preocupação com o tratamento dos homossexuais nos países chamados cristãos, e depois fecham os olhos ao que se passa nos países muçulmanos, onde os homossexuais e transexuais, ai deles se lembrarem de uma coisa de se manifestar dessa maneira. Morrem. Não há hipótese em muitos desses países. Portanto, não... Porquê que eu me manifesto quanto a isto? Por várias razões. Primeiro porque não faz bem à pessoa. A pessoa pensa que está a resolver um problema e está a agravar o problema. A taxa de suicídio depois de uma cirurgia de suposta mudança de sexo mantém-se. Não diminui em relação às pessoas que não o fizeram. Além disso, os meus direitos, as minhas liberdades estão postas em causa. Porque eu não posso manifestar uma opinião diferente da que as elites, da que os iluminados defendem e querem impor. Além disso, é questão bíblica. A palavra de Deus é um manual de instruções para o homem. E quando o homem rejeita a palavra de Deus, quando o homem rejeita aquilo que Deus disse, só se metem problemas. Só se metem problemas e esses problemas chamam-se pecado. E quando alguém quer acreditar que aquilo que é pecado, à luz da Bíblia, não é, temos aqui um problema. Porque as pessoas vão ter mais dificuldade, vão ficar impossibilitadas até, de perceber o estado de pecadores em que se encontram. E da necessidade que têm de se reconciliar com Deus. Porque eu não tenho nenhum prazer particular em estar a mesquinhar ninguém. Não o procuro fazer. E se o faço, não é com essa intenção. De mesquinhar ninguém, de maltratar ninguém, de fazer alguém sentir-se mal. É porque a pessoa, ao ter esta tendência, ao ter este desejo de mudar ela própria aquilo que é, está a rejeitar Deus, está a rejeitar aquilo que Deus determinou. E depois vai ser muito mais difícil essa pessoa aceitar o seu estado de pecadora. E só aceitando o seu estado de pecador é que ele se pode reconciliar com Deus verdadeiramente. Não é através de mais nada. Não é através de religião, não é através de meditação, não é através de nada. É meramente apenas por meio do Senhor Jesus Cristo. Admitindo o seu pecado, o pecado que essa pessoa comete, que é pecadora, e conhecendo a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o único meio pelo qual ela pode ser reconciliada com Deus. Mas se a pessoa, em algo que é claramente pecado à luz da palavra de Deus, diz, não, eu estou bem, está a rejeitar Deus. Porque, por exemplo, há um versículo que eu gosto bastante, que diz, Paulo escreve aos crentes e diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a transformação tem de ser interior. Não é exterior. A Bíblia também fala, Paulo escreve aos Filipenses e diz que Deus transformará o nosso corpo. Para termos um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quando alguém quer mudar o seu corpo, transformar aquilo que é verdadeiramente, transformar a sua natureza, está a rejeitar Deus. Está a ser insujeito a Deus. E por isso é que custa-me, dói a minha alma ver alguém entregue àquilo que a palavra de Deus diz que é um sentimento perverso. Um sentimento que é contrário à natureza, contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, para qualquer pessoa que me ouça, que tenha tido paciência de me ouvir, perceba, eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, eu sou bibliófilo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo o que Deus escreve na sua palavra. E por isso, devo defendê-la. Devo dizer aquilo que a Bíblia diz. Claro que tudo aquilo que eu defendo sobre este assunto não se resume apenas ao que a palavra de Deus diz. É o que a ciência diz. Claro que
As pessoas agora tentam manipular e tentam fazer as pessoas crer que a ciência diz que o homem pode transformar-se numa mulher. Mas é assim, é impossível alguém que tenha nascido homem gerar uma pessoa. Como a mulher faz. No seu ventre. É impossível. Às vezes lemos notícias de um homem deu à luz. É uma mulher biológica. Vamos ter muitos mais problemas do que este. Por exemplo, para além da perseguição que há às pessoas, que vai passar a haver, que já há em alguns sítios, pessoas que são despedidas ou que são punidas devido às suas opiniões, ou à sua recusa em usar pronomes da preferência de outra pessoa, também temos a questão do desporto. O desporto onde pessoas que nasceram homens, que têm uma vantagem natural sobre as mulheres, em certos, não é a parte dos esportes físicos, entram, homens biológicos, entram e concorrem contra mulheres, isto vai ser um problema. E está feito de tal maneira que quem for contra é transfóbico, é retrógrado, é tudo e mais alguma coisa. Porque vão depois dizer que mas a ciência diz que não há vantagem. Não há vantagem. A estrutura, mesmo que os homens tomem hormonas hormonas femininas para se tornarem próximo de uma mulher, tem a estrutura muscular, tem uma série de vantagens. Portanto, isto vai ter muitos problemas. Ou seja, quando nós rejeitamos o que a palavra de Deus diz, só perdemos. É nosso prejuízo. Portanto, aceitem o que a palavra de Deus diz. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é transformai-vos por uma operação. Não é transformai-vos por causa de mudança do sexo num documento. O que é importante é aceitar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que tem a capacidade de transformar, de criar uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E quem aceita vai perceber, por exemplo, o que Paulo diz aos Coríntios. Não sois de vós mesmos. Tem muita ideia, esta ideia, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então, alguém que percebe o que a Bíblia diz, tem consciência de que ela não é dona de si mesma. O seu corpo pertence a Deus. E devo pôr-me à disposição de Deus. Mas, antes de tudo isso, tem de haver um reconhecimento, uma aceitação, uma convicção de que a pessoa é pecadora, de que precisa de Deus, desesperadamente. Mais do que fazer o seu corpo coincidir com, alinhar-se com aquilo que vai na sua cabeça, é alinhar a sua cabeça com aquilo que a palavra de Deus diz. Reconciliar-se com Deus. Essa é a maior urgência do ser humano. E é esse o meu desejo para qualquer pessoa que me ouça. Para todos. Que se reconciliem com Deus. E reconciliando-se com Deus, vão experimentar uma nova vida. Uma vida diferente. Uma maneira diferente de ver o mundo. Porque este mundo realmente jaz no maligno. São coisas impensáveis. Coisas que há 10 anos era tão ridículo alguém afirmar. Hoje, ai de quem se atrever a afirmar o contrário. Que Deus vos abençoe. E, uma vez mais digo, é urgente. Mais do que qualquer outra coisa. Reconciliarem-se com Deus. Com aquele que nos criou. E só nos podemos conciliar com Ele através daquilo que Ele diz no seu manual de instruções, na palavra de Deus. Só nos podemos conciliar com Deus através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.